para a gente fechar essa parte, né, de estruturas geológicas e posicionar novamente o Brasil, eu queria analisar tudo aquilo que eu falei para vocês, ou pelo menos uma parte daquilo que eu falei para vocês, mas com olhar através de imagens, né? Com olhar através de imagens. A gente aproveita para fazer uma revisão, para fechar o pensamento, para ver se tudo foi entendido, tá bom? O que acontece? Eu fiz para vocês um desenho parecido com esse aqui, esse primeiro aqui, ó, tá? Eu fiz um desenho parecido com esse. Então, repare que aqui nós temos uma estrutura, né, cratônica, nós temos uma estrutura cristalina, datação geológica muito antiga, período pré-cambriano, né, aquele momento de solidificação, de formação das primeiras rochas. Então a gente está falando das rochas magmáticas que passaram por um processo, né, de transformação através de muita pressão e temperatura, dando origem a rochas metamórficas. Então, nas áreas cratônicas, são áreas que, né, temos muita presença de rochas magmáticas e rochas magmáticas metamorfizadas. Estruturas, né, que receberam muita ação, muito desgaste, muito fustigamento, foram destruídas, erodidas pela ação do intemperismo durante, né, milhões de anos. Essas fraturas, então, são áreas rebaixadas quando a gente compara, por exemplo, as áreas de dobramentos modernos. Essas fraturas, esses fragmentos vão ser levados pela ação do vento, da água da chuva, da própria gravidade, obviamente, e vão se acumulando em regiões mais rebaixadas, daí o nome de áreas que vão receber esse sedimento, essas regiões de bacias de sedimentação, tá certo? Essas bacias sedimentares. Nós temos um processo de estratificação de sedimentos, ou seja, a gente pode perceber que ao longo do processo geológico nós temos camadas de datação geológica diferenciada. Cada estrato representa um período geológico diferente. A gente vai perceber que aqui nós temos a formação principalmente de rochas, né, sedimentares. Fragmentos se acomodando, sendo pressionados, sendo compactados, e essas fraturas, esses fragmentos vão formar um grande corpo, né, no processo conhecido como litificação ou diagênese, com a presença de matéria orgânica também podendo se misturar, e antigas áreas marinhas, áreas de origem marinha, principalmente nós temos a formação de combustíveis energéticos. Então a gente está falando aqui sobre, né, a importância econômica na presença de carvão, petróleo, xisto, gás natural, tá bom? Então vamos pegar um trechinho aqui, foi tirado do livro do professor Jurandir Royce, um dos grandes nomes aí sobre a geografia física do Brasil, professor da USP, né? A gente vai falar bastante desse professor quando entrarmos na parte de classificação do relevo brasileiro. É dele, né? Muita contribuição dele, a atual classificação do relevo brasileiro em 28 unidades de relevo no Brasil, mas deixe isso para depois, tá bom? Os escudos cristalinos são constituídos de rochas cristalinas, rochas solidificadas, né? Por terem se formado no início do processo de consolidação da crosta terrestre, período pré-cambriano, constituindo os primeiros núcleos emersos. Tranquilo? As primeiras áreas continentais são de tectonia estáveis, por serem, né, antigas, já estabilizadas, consolidadas, resistentes, né, a gente pode perceber inclusive com a presença de rochas magmáticas intrusivas, né, que são as estruturas mais resistentes do planeta, e por isso são estruturas que resistiram à ação intempérica, continuam, né, resistindo à ação intempérica, porém muito desgastadas pela erosão. Isso gera um processo, né, de menor altitude, menor, né, altimetria. As plataformas são superfícies cratônicas, então diferenciando regiões cratônicas entre dobramentos antigos, escudos cristalinos ou maciços antigos de plataformas. As plataformas são superfícies cratônicas recobertas por camadas sedimentares, como, por exemplo, a plataforma sul-americana. Certo? Bacana? Então, de grande importância, né, que vão receber sedimentos de origem marinha. Aqui, galera, a gente está vendo aqui a Cordilheira dos Andes. Tá bom? Então, aqui, ó, nós temos a Cordilheira dos Andes. Reparem, como nós falamos, estruturas pontiagudas, grande presença de neve, gelo, mesmo em área, né, da região intertropical. Bacana, a gente precisa entender isso. Como eu falei para vocês, vamos pegar aqui algumas imagens, vamos ampliá-la aqui para facilitar o entendimento. Tá? Primeiro vamos analisar aqui a parte do posicionamento geográfico. Tá bom? Eu citei para vocês algumas dobras, né, alguns dobramentos modernos.
mas vamos posicionar aqui em relação ao nosso território, a parte sul-americana, tá bom? Então reparem, gente, o que acontece? Você já sabe que a crosta terrestre, essa camada sólida, enrijecida da Terra, essa camada rochosa, ela é fraturada, ela é fragmentada, em porções chamadas de placas tectônicas. Porções que apresentam tamanhos, espessuras, formatos, composição química, né, diferentes. E essas placas, elas estão literalmente flutuando sobre material pastoso, ou seja, sofrem intensa ação dessa movimentação das correntes de convecção que se dá, né, essas movimentações que se dão no manto, né, na camada do manto do planeta. Legal? E com isso, essas placas se movimentam. Elas estão se fraturando, elas estão se movimentando, e nós temos 3 movimentos. O movimento convergente ou destrutivo, movimento divergente ou construtivo e movimento tangencial, conservativo ou transformante. A gente vai estudar esses movimentos em outro momento, tá certo? Como exemplo, por exemplo, foi ótimo, mas como exemplo de área de divergência, nós temos a formação da dorsal mesoceânica do Atlântico, pelo afastamento da placa sul-americana com a placa africana. Então a gente está percebendo uma ampliação do assoalho, né, do Oceano Atlântico, tudo bem? Ali formando uma cadeia montanhosa de origem vulcânica, na chamada dorsal mesoceânica do Atlântico, né? Esse processo de pesquisa inicial foi feito a partir de estudos, né, de cientistas estadunidenses, de algumas universidades, com a contribuição de muitas universidades, de algumas universidades dos Estados Unidos, que através de navios, né, já com essa capacidade tecnológica de varrer o assoalho marinho, né, fazendo um processo de sensoriamento dessas áreas, percebeu a formação dessas cadeias montanhosas, né, no assoalho marinho, tá bom? E a partir de então, isso deu margem para a construção, para a validade de alguns, né, de importantes pontos da teoria da deriva continental de Alfred Wegener, e ao mesmo tempo, né, dando início a uma série de apresentações científicas que vão compor a chamada teoria da tectonia de placas, tá certo? Bacana. E aqui nós temos um exemplo de movimento convergente ou destrutivo. Nós temos aqui, ó. Repare como nós temos a convergência da placa de Nazca com a placa sul-americana, um processo de choque, um processo de convergência, né? Isso vai gerar um processo de destruição da crosta terrestre, por isso que é um movimento destrutivo, tá certo? Então vamos pegar aqui essa outra imagem que vai ficar um pouco mais fácil, certo? Vamos jogá-la para cá, vamos ampliá-la aqui. Vai ficar mais fácil da gente poder visualizar. Olha, repare. Então aqui a gente tem um recorte, né? Como assim, Rômulo, um recorte? Vamos pegar aqui, a gente está jogando essa região para cá. Está ampliando para a gente poder ter um entendimento. Repare que aqui nós temos uma placa tectônica. Vamos pegar como exemplo a placa de Nazca, tá? Uma placa tectônica, uma placa de Nazca. E aqui nós temos uma outra placa tectônica. Vamos pegar como exemplo porções aqui da placa sul-americana, tá? Repare que o movimento é um movimento convergente, tá legal? É um processo de convergência. Reparem que se tratam de placas com densidade diferente. Como eu falei para vocês, a densidade não está relacionada apenas à espessura, mas principalmente à composição química, com uma muita presença de ferro, né? Você aumenta as placas de maior densidade, tem muita presença de ferro. Então há uma lógica, né, de choque e de deslizamento, literalmente de uma para baixo da outra, gerando uma área de subducção. Tá legal? Aqui nós temos temperaturas que ultrapassam 1.500 graus centígrados, tá? 1.500 graus Celsius, e com isso há um processo de destruição de placas, né? Novamente essa estrutura vai voltar à condição, né, pastosa, líquida aí, tá bom? Beleza? E aqui nós temos um processo de dobramento dessas estruturas, sobretudo em regiões onde você tem a presença de minerais mais maleáveis. É um processo, né, não de ruptura, mas de dobras, de rugas, né, de enrugamentos, de dobramentos nessas estruturas continentais, tá bom? Formando, então, dobramentos modernos como as cordilheiras, né, o conjunto de montanhas formados por esse processo, tá bom? Como a Cordilheira dos Andes, tá certo? Beleza? É muito comum também, obviamente, nessas áreas, serem áreas de grande instabilidade, né? São áreas de, por exemplo, o tremor de terras, né, o terremoto de maior magnitude já registrado, aconteceu em 1963 na Cordilheira dos Andes, no Chile, né, na cidade de Valdívia.
foi um tremor que chegou a 9,5 na escala Richter. Calma que a gente vai estudar escala Richter e outras, né, outras temáticas envolvidas, como terremotos, em outro momento, tá bom? Certo? Então, tá aqui. E, obviamente, vamos pegar aqui mais uma imagem, né? A gente precisa relacionar a uma das primeiras aulas que nós tivemos, onde eu falei para vocês sobre a composição, sobre a estrutura interna do planeta. Então, olha só, o que é importante para a gente entender aqui, ó. Aqui nós temos, né, acontecendo os movimentos de convergência magmática, tá bom? Aqui nós temos, ó, a astenosfera, essa camada de baixa movimentação, é a transição do manto, né, para a crosta, faz parte do manto externo, ela que garante esse equilíbrio isostático, né, isso que garante essa baixa sismicidade, então essa dá a falsa ideia, né, da estabilidade da crosta terrestre, tá bom? Aqui nós temos a placa de Nazca, tá, ó, a placa de Nazca, a placa sul-americana, o movimento de convergência de placas, repare aqui na região de subducção, e aqui nós temos, ó, aqui nós temos uma área de dobramento moderno. Aqui nós temos a Cordilheira dos Andes. Aqui está mostrando, inclusive, a presença de área vulcânica, né? Ou seja, o que é um vulcão? Um vulcão nada mais é do que uma fenda, né, na crosta terrestre que permite que o magma atinja a superfície. E esse magma pode liberar vapor e atingir a superfície, ele é chamado de lava, né? O vulcão de maior atividade sísmica ininterrupta hoje é o Kilauea, que se localiza na ilha do Havaí, né? A ilha que dá o nome ao arquipélago do Havaí, tá certo? Que tá assim cuspindo lava ininterruptamente desde 1983. Olha só que loucura, tá bom? E aqui nós temos um processo de divergência entre a placa sul-americana e a placa africana. Aqui nós temos, ó, a liberação de material magmático que entra em contato com as águas oceânicas, há um processo de resfriamento mais rápido desse material pastoso, dando origem, né, a essas montanhas de origem marinha. Eu falei para vocês também em aulas anteriores que na porção do Atlântico Norte nós já temos a formação de ilhas vulcânicas. Tá bom? Nós já temos a formação de ilhas vulcânicas. Nessa porção da dorsal mesoceânica na parte do hemisfério norte, tá bom? Ou seja, essas montanhas já estão apresentando altitudes positivas, acima do nível do mar. É uma área, inclusive, onde você tem alguns países que aproveitam bastante essa sismicidade para a produção de energia geotérmica, tá? É um outro assunto também cobrado nos vestibulares, a relação entre o potencial energético em centrais geotérmicas com a realidade, com a estrutura, com as características geológicas de um determinado local. Então, por exemplo, o Brasil, o potencial geotérmico, né, não tem como, né, justamente pelo posicionamento do território, né, pela baixa sismicidade do território brasileiro. Nós temos aí, né, uma inviabilização para um potencial, né, de energia geotérmica, né, que confira, que garanta esse estímulo, esse desenvolvimento aqui no Brasil. Fora isso, o Brasil tem um potencial natural de energia absurdo, né? Energia eólica, energia das marés, energia solar, mas deixa esse assunto para as aulas, né? Para a revisão das aulas sobre fontes de energia, tá bom? Beleza? Então, espero que vocês tenham entendido, que tenha ficado um pouco mais claro a partir da utilização de imagens. E aqui nós temos uma visão, né? Uma imagem de satélite, pegando aqui as estruturas de relevo. Pegando as estruturas de relevo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso no próximo encontro. A gente vai pegar imagens também, só que imagens do Brasil, né, para falar um pouquinho dessa estrutura geológica brasileira, tá bom? A gente vai partir dessa imagem aqui que mostra, olha só que interessante, ó. Aqui nós temos a Cordilheira dos Andes, né, sendo representada, tá bom? Ó, Cordilheira dos Andes sendo representada, tá bom? A gente consegue perceber as áreas de bacia, olha a bacia amazônica aqui, certo? Beleza? Né? Os Andes sendo um importante divisor de águas, né? Região de interflúvio, divisores de bacias hídricas. É uma bacia, uma área de drenagem das águas para o rio principal, tá bom? Isso aqui os interflúvios, né? Essas áreas divisores de águas, justamente áreas de relevo, né? Com grande elevação, tudo bem? Aqui a gente consegue perceber o Planalto das Guianas, o Planalto Central Brasileiro, o Planalto
o Planalto Atlântico no Brasil e as bacias hidrográficas e as subbacias hidrográficas, as bacias secundárias no território brasileiro, tá bom? Que a gente vai falar um pouquinho nas próximas aulas, certo? Então, espero que essas imagens tenham ajudado você. Beleza? Grande abraço!